Bom dia, gente. Vamos apresentar o segundo clube de revista desse ano. O primeiro artigo que eu vou apresentar foi um artigo publicado no Pediatric Cardiology, em 2015. O título dele, em inglês, é A Comparison of Retesting Rates Using Alternative Testing Algorithms in the Pilot Implementation of Critical Congenital Heart Disease Screening em Minnesota. Então, do que se trata esse artigo? Basicamente é o seguinte. No estado de Minnesota, bem como em outros estados americanos, já foi implementado o screening para cardiopatias congênitas críticas, como a gente também vem fazendo a nível regional aqui. Demais, eles usam um protocolo que foi validado pela Secretary's Advisory Committee on Heritable Disorders in Newborns and Children, que é a sigla SACHDNC. Antes do protocolo ser implementado, na verdade, Minnesota... Eu fui promovido aqui. Alguns serviços de Minnesota já haviam feito um estudo inicial de avaliação desse protocolo. Foi um dos que participou para validar esse protocolo. E publicou outro artigo que é de importância para esse que a gente está apresentando. Porém, protocolos alternativos, com critérios um pouco diferentes de screening, eles são usados em outros serviços, sobretudo em outros países. E aí a pergunta que motivou esse trabalho foi a seguinte: qual será a diferença que vai existir de número de pacientes que eu vou precisar retestar ou de pacientes que eu vou precisar encaminhar para o ecocardiograma se eu usar critérios que existem que foram validados por outros protocolos? Né? E quais são esses outros protocolos? Então ele listou aqui 5 protocolos diferentes que têm pequenas diferenças na maneira como ele faz screening. Então, o primeiro, que é o que eles estão fazendo, que é o do SAC, da Secretary's Advisory, ele usa saturação menor do que 90, como critério de reteste, saturação menor do que 95, tanto no membro superior direito quanto no pé, ou uma diferença menor do que 3% na saturação mão-pé. E o paciente ele é triado diretamente para o cardiograma se tiver saturação menor do que 90%, tanto ou no pé ou em qualquer um dos membros testados. Ou então, se ele não passar nesse critério de reteste por 3 vezes, se ele falhar 3 vezes. O critério modificado da Secretary's Advisory, a única diferença é a seguinte, é que ele usa como critério de reteste saturação menor do que 95%, ou no braço ou no pé. Que o que eles usam, o primeiro, se vocês repararam, ele coloca aqui em both, ele tem que ser menor do que 95 nos 2 membros. Aí outros protocolos, eles vão variar sobretudo na diferença de saturação, mão e pé, que eles consideram o critério de reteste maior do que 2%, e aí vão ter pequenas variações. O Granelli, ele considera como critério de reteste você ter menor do que 95% nos 2 membros, obrigatoriamente. O Ewer, ele também, como critério de reteste, você vai ter menor do que saturação menor de 95% em um ou em outro membro. E o Reed é o protocolo mais diferente de todos, que ele considera como paciente critério de reteste qualquer saturação em qualquer membro menor do que 96%, e critério de fail, ou seja, o paciente que vai para o ecocardiograma é o paciente que falhar 2 vezes nesse critério de reteste. Só a título de curiosidade, o que a gente usa, pelo menos o protocolado pelo SBP, ele considera a oximetria alterada abaixo de 95% em um ou em outro membro. No membro superior direito, não, nos 2. No membro superior direito e em um dos membros inferiores. Dando maior que 95% nos 2, ele sugere reteste em 1 hora, e o critério de falha é o reteste também menor do que 95% em ambos, ou maior do que 3% de diferença entre as medidas. Diferente dos protocolos que a gente viu, dos americanos. Uhum. Imagino que seja o que a gente usa na rede. Uso da sociedade americana. Americana? A gente começou antes da sociedade. Legal.
Então, como é que eles fizeram esse trabalho? Basicamente, eles pegaram o trabalho prévio que eles já tinham feito, que consistiu em pegar 6 unidades neonatais em Minnesota e triar os pacientes com oximetria de pulso, de acordo com aquele protocolo, aquele primeiro que a gente mostrou do Secretary's Advisory da American Heart. Os pacientes eles foram classificados de acordo com os critérios do Secretary's Advisory. E ele pegou esse mesmo banco de dados e reavaliou à luz dos outros protocolos. Porque ele tinha os valores todos de oxigenação no membro superior direito, no membro inferior, e aí ele comparou. E se, tipo, eu considerei esse paciente como reteste porque ele tinha mais que 3% de diferença. Quem são os pacientes que tinham maior do que 2%, que em outro protocolo eles também seriam triados ou eles talvez até falhassem, considerassem feio, né? E precisassem da triagem com ecocardiograma, da segunda fase da triagem. E o que a gente tem de resultado foi o seguinte, ele encontrou dois resultados relevantes, então. O primeiro, que já tinha sido visto em outros estudos, que ele julgou interessante e tinha divulgado no primeiro estudo, é que a diferença, ele achou uma diferença de saturação em membro, entre membro superior direito e pés estatisticamente significante, ou seja, em todas as amostras de idades diferentes, a saturação do pé tende a ser um pouco maior do que a saturação do membro superior direito, que ele atribuiu um p-valor com significância estatística. Mas apesar de ser uma diferença pequena, 97,8, 98,1, mas sempre presente. E o segundo resultado, que é o principal, que foi o foco do trabalho, foi o seguinte, que, de fato, se você tiver pequenas mudanças no critério diagnóstico, por exemplo, mudar a diferença de oxigenação do membro superior para o pé de 0,3 para 0,2, você vai ter um grande aumento do número de pacientes triados. Então, por exemplo, ele colocou aqui, os algoritmos são 1, 2, 3, 4, 5 na ordem daquela primeira tabela que a gente botou, né? Sendo o primeiro os protocolos 1, 2, 3, 4, 5, sendo o primeiro o que eles usam, né? O do American Heart e do Secretary's Advisory. E ver que no estudo deles, eles só triaram 82 pacientes. Inclusive desses, apenas um realmente foi uma cardiopatia congênita cianótica dependente do canal. Mas se ele aplicar critérios diferentes, então, no modificado, que muda apenas esse algoritmo 2, esse protocolo 2, a única diferença no lugar de eu considerar positivo, né, retest criteria, você ter a diminuição da saturação nos dois membros. O segundo protocolo ele considera retest criteria a saturação menor de 95 em um ou outro membro. Só isso aqui aumentou de 82 pacientes para 107 pacientes o número de pacientes que deviam ser triados. Quando você abaixa o critério de reteste para diferença de oximetria de 0,3 para 0,2, aí o número de paciente ele pipoca, ele aumenta muito. Então, o terceiro protocolo investigaria 710 pacientes, o quarto protocolo 725 e o quinto protocolo 329. Basicamente foi isso, interessante. Ele também comparou um protocolo com o outro para saber se essa diferença seria estatisticamente significante, e ele viu que mesmo você comparando o segundo protocolo com o terceiro, você também teria diferenças estatisticamente significantes. E isso também não mudou com a faixa etária que foi feito o teste. Teve pouca mudança. Então, a discussão... Com o tempo de nascido. Ou seja, concluindo, pequenas modificações no protocolo de screening geram mudanças significativas no número de pacientes triados para reteste e para ecocardiograma. Observe o seguinte, que ele não mostrou que um protocolo é mais efetivo do que o outro. Ele só mostrou que de um protocolo para outro, provavelmente mais pacientes eles teriam que ir para a segunda etapa do screening, que é o ecocardiograma. De maneira que não dá para comparar se um protocolo realmente é mais eficiente em detectar cardiopatias congênitas graves, né, críticas. E a oximetria nos membros inferiores é maior do que na mão direita, o que ele atribui, o autor acredita que isso não está relacionado a nenhum evento fisiológico, talvez a própria técnica de aferição, que seja a questão da circulação, da temperatura,
ela favoreça você ter níveis mais altos de oximetria no pé direito, pelo menos assim ele sugeriu.